A temática relacionada à memória e patrimônio é bastante reincidente na prova do Enem, desde o novo Enem, aplicado em 2009, e ela é uma temática que explora tanto a noção da memória quanto as noções de patrimônio, seja ele o patrimônio material ou imaterial. Bom, visto isso, vamos fazer a nossa questão. O texto da questão diz o seguinte: a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, e também ao estabelecer outras formas de preservação, como o registro e o inventário, além do tombamento, instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que é adequado principalmente à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos. Bom, pessoal, qual é a diferença mais simplória entre aquele patrimônio que vai ser chamado de material e do imaterial? O patrimônio material ele é dotado de materialidade, como o próprio nome sugere. Por exemplo, um prédio histórico, um monumento histórico. A gente pode pensar em inúmeros exemplos espalhados Brasil afora. Por exemplo, a cidade de Ouro Preto. Ela é toda tombada como patrimônio pela Unesco, órgão aí pertencente à ONU. Ou seja, todo o conjunto arquitetônico da cidade compõe um patrimônio material. A exemplo, por exemplo, do Cristo Redentor, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo contemporâneo e é patrimônio material brasileiro, em especial da cidade do Rio de Janeiro. Já o patrimônio imaterial, ele remete a uma prática, a um costume, a um traço cultural. A gente pode pensar em vários exemplos de patrimônio imaterial. Desde as danças culturais que a gente tem no Nordeste, até, por exemplo, como aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, que o Instituto Municipal de Patrimônio tombou uma prática que é muito constante nas praias cariocas, que é a venda da bebida mate por vendedores especializados, que foi tombado por esse instituto como prática cultural da cidade do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, depois dessa pequena reflexão, vamos então para o texto da nossa questão. Um exemplo de patrimônio cultural intangível ou imaterial nacional encontra-se em... Ou seja, ele quer um exemplo de patrimônio imaterial. Nós temos na letra A, o monumento do Cristo Redentor. Na letra B, o conjunto arquitetônico da cidade do Ouro Preto. Alternativa C, o processo de fabrico do queijo Minas. Alternativa D, o teatro de marionetes japonês. E a alternativa E, o fado lusitano. Bom, aquela alternativa que contém um exemplo de prática brasileira e que remete ao patrimônio imaterial é a alternativa letra C, o processo de fabrico do queijo Minas.